dia, Vives, tudo bem com vocês? Bom, no projeto de hoje a gente vai fazer uma tag decorativa super bonita pra gente utilizar na decoração do nosso ateliê ou até mesmo dar de presente pra alguma amiga, enfim. Eu vou utilizar alguns recortes desse papel da coleção Minhas Memórias da Dani Pérez. É uma coleção super bonita, com a pegada vintage. E eu vou reaproveitar também essa embalagem de carimbos. Eu comprei uns carimbos da Prima há um tempinho atrás e esses carimbos vieram com esse papelão. Tanto que dá pra ver aí a marca, dá pra ver aí no fundo as especificações dos carimbos. Mas eu achei o padrão bem bonitinho, é um padrão bem clarinho, num tonzinho de verde água com as bolinhas. E eu achei que combina bastante com o papel e com a paleta de cores que eu tava imaginando pra esse projeto. Como é um papelão meio grossinho, na verdade é um papel cartão meio grossinho, eu resolvi reaproveitar para poder fazer a base da minha tag. Então esse vai ser o fundo da minha tag. Eu já cortei aí mais ou menos no tamanho que eu quero, reaproveitando. Eu consegui uma tag num tamanho de 10 por 17. Eu achei que ficou mais ou menos proporcional. E agora eu vou cortar os cantinhos da parte superior para poder ficar no formato de tag que a gente conhece. Então eu vou cortar um cantinho e com o outro cantinho eu reaproveito para poder fazer os dois iguais. E agora eu vou proteger a minha tag com gesso acrílico. Eu não vou fazer muitos trabalhos em cima, né, com tinta, enfim, até porque esse padrão, esse desenho que vem na tag já é super bonitinho. Isso aí é um aplique de resina que eu fiz, eu mostrei como eu fiz no último vídeo, e já vou utilizar para esse projeto. Eu já tava doida para utilizar esses apliques de resina, porque ficam super bonitos, enfim, eu acho que vocês perceberam a minha empolgação no último vídeo. E aí eu vou aproveitar e vou cobrir ele com gesso transparente também. Então eu tô utilizando o gesso transparente da Corfix, porque eu quero preparar a minha superfície para receber tinta, enfim, o que eu quiser colocar, para proteger a minha superfície. Mas no caso da tag eu não queria perder o padrão de bolinhas, que é bem delicado e super bonitinho. Então, ao invés de utilizar gesso branco comum, eu vou utilizar esse gesso transparente, porque ele protege o meu papel, ele cria uma camada que vai aderir bem à tinta que eu vou utilizar, mas sem tirar nenhum tipo sem cobrir a imagem que tá por baixo, né, o padrão do papel. Então, eu vou utilizar esse gesso transparente. Eu vou fazer alguns recortes também nesse papel para utilizar algumas imagens. Eu selecionei essas imagens aí. Poucos recortes, na verdade, porque eu vou utilizar vários outros enfeites na minha tag. Vocês vão ver, eu vou utilizar algumas flores, enfim. Para poder dar um tom um pouquinho envelhecido, eu vou utilizar essa carimbeira da linha da Distress, só que é uma linha da Archival, então ela é a prova d'água. Eu posso colocar, enfim, usar tinta spray, o que eu quiser, que não vai sair, porque essa tinta Archival, ela é a prova d'água. E eu vou utilizar essa tinta spray da Lindes para poder criar um pouquinho de umas manchinhas rosas nesse fundo. Toda a ideia que eu imaginei, a paleta de cores que eu imaginei para essa minha tag, ela tá combinando com essa coleção de papéis. Então eu pensei em tons de marronzinho, madeirinha, verde água, rosa, e vou colocar alguns elementos também de bege, dourado, uns neutros, digamos assim. Não que dourado seja um neutro, mas eu vou utilizar dourado, puxando um pouquinho pro bege também, enfim. Como se fosse para um neutro, mas as cores básicas que eu vou utilizar, a paleta de cores que eu vou utilizar para esse projeto é esse verde água bem clarinho e os tons de rosa. Só que nesse fundo eu não queria cobrir esse fundo, eu queria colocar alguma coisa transparente, que tivesse um pouco de brilho. Esses sprays da Lindes, eles têm mica dentro, eles têm pó de mica, então eles são brilhosos. Mas eu não queria cobrir toda a superfície, então eu queria criar um efeito manchado. Por isso que eu primeiro protegi a minha superfície com gesso acrílico, para poder preparar bem para receber a tinta, pegar a tinta bem. O gesso é um primer, então ele prepara a superfície para a tinta. E depois eu apliquei esse efeito manchado da tinta spray, só para poder criar um charme e criar no meu background um tonzinho de rosa, para poder combinar com todo o resto do projeto. Então agora eu vou desgastar as bordas da minha tag com essa ferramentinha do Tim Holtz, que serve exatamente para isso, mas dá para criar o mesmo efeito com a tesoura também. É só abrir a tesoura e passar a lâmina da tesoura, só tomando cuidado para não se cortar, né? É bom fazer com a tesoura sem ponta. E com a mesma carimbeira, eu vou sujar também toda a bordinha da minha tag, para poder criar essa unidade no projeto. Não é bem um projeto vintage, mas eu quero que ele tenha um aspecto meio amarronzado, meio envelhecido, enfim. No fundo tem uma pegada um pouco vintage, sim. Bom, então eu vou começar agora a trabalhar com a pintura do meu relógio, esse reloginho de resina, esse aplique de resina.
Eu comecei aplicando essa tinta da Distress num tom de rosa bem clarinho, um tom de rosa bem clarinho mesmo. Eu vou deixar toda a lista de produtos que eu utilizei para fazer essa tag, todos os materiais que eu utilizei. Eu sempre gosto de deixar no box de descrição do vídeo, então qualquer um dos meus vídeos com projetos, vocês vão encontrar lá no box de descrição a lista dos produtos que eu utilizei. Eu procuro especificar o máximo possível. E vou deixar a minha tinta secando na resina. E agora eu vou utilizar essa peça de chipboard. O chipboard é um aliado nos trabalhos de mixed media, porque ele confere um volume super legal e ao mesmo tempo a gente consegue recortes de chipboard super bonitos. Olha esse aí. Esse aí é uma placa de 20 por 20 da Arte Fácil, muito legal, eu achei super bonito, padrão. Mas eu não quero utilizar a placa inteira, então como é chipboard, é um papelão prensado, eu consigo cortar facilmente com a minha tesoura. Vocês viram que eu dei uma limpadinha com o papel, porque como é um recorte feito a laser, o laser queima um pouquinho esse chipboard e aí solta uma espécie de poeirinha, como se fosse uma fuligem da queimadura, né, do corte, e aí deixa o chipboard um pouco sujo. Então eu sempre gosto, com as minhas peças de chipboard, de primeiro passar um papelzinho, um paninho para poder tirar esse excesso desse pozinho. E eu cortei esse chipboard de uma maneira bem irregular. Eu nunca gosto de fazer nos projetos, principalmente nos projetos com a pegada um pouco vintage, eu nunca gosto de fazer nada muito reto, muito certinho. Eu gosto de fazer as coisas meio tortas, pra dar a ideia de que aquilo ali já tá desgastado com o tempo, enfim, que não tá muito uniforme. Eu gosto de fazer as coisas desiguais. Então eu cortei ele de maneira bem irregular. E agora eu cobri toda essa minha peça de chipboard com a carimbeira transparente para emboss. E tô cobrindo com pó de emboss dourado, vou derreter esse emboss. Então eu vou utilizar aí a tesoura para poder não queimar meus dedos, porque realmente o soprador térmico queima. Eu já tive algumas queimaduras de soprador térmico, porque o ar é muito quente, muito forte. E tá aí a minha peça de chipboard já prontinha para eu utilizar, com o emboss dourado, um brilho dourado super bonito. E cortado exatamente do jeito que eu imaginei, de maneira bem irregular, para poder criar esse charminho mesmo na minha peça. Então, por baixo dessa peça de chipboard, eu vou colar tanto o relógio quanto as florzinhas que eu recortei do papel da coleção da Dani Pérez, porque eu quero criar algumas camadas. A ideia desse projeto é criar camadas. Quanto mais camadas, mais o projeto aparenta ser rico, ser bem feito, ser detalhado. Eu gosto bastante de criar camadas nos projetos. Então, eu vou colocar primeiro essa camada de recortes, depois eu vou colocar o chipboard e por cima outros enfeites. Mas antes eu quero trabalhar um pouquinho ainda no meu background. Então, eu peguei esse carimbinho da Prima, que é um carimbo, é uma aquisição recente. Eu, inclusive, mostrei num vídeo de comprinhas recentemente esses carimbos da Prima, que são bem baratinhos mesmo. Eles custam menos de $2, mas para esse tipo de trabalho, onde a gente quer criar textura no fundo dos backgrounds, ele é perfeito, porque tem vários padrões diferentes, a gente pode comprar com uma variedade muito grande, porque ele é bem baratinho e vale super a pena, são carimbos de qualidade, enfim. Então eu usei esse de texto, um texto meio com uma fonte antiga, para poder criar um pouco de textura no fundo do meu projeto. E agora eu vou começar a trabalhar um pouco mais ainda na minha peça de resina. Então eu vim com o wax, esse wax da Prima é muito legal. Mas especificamente para essa peça de resina, eu não gostei muito de ter usado o wax, porque a peça é muito detalhada, ela tem muitas reentrâncias, de maneira que o brilho metálico do wax não ficou sendo, não dá para ver muito bem o brilho metálico do wax. Então eu quero que esse relógio fique bastante dourado, assim, eu quero que ele tenha uma pegada dourada meio descascada, mas com o wax, por conta do próprio recorte, né? Por conta das reentrâncias da peça, eu não consegui mostrar tanto esse brilho dourado. Então, vocês vão ver que depois eu vou dar um jeito para poder melhorar um pouco mais o brilho dourado dessa peça de resina, porque por enquanto ele não tá muito brilhoso, ele tá meio amarronzado, mas não ficou muito brilhoso. Para terminar a minha composição, além dos recortes, eu vou também utilizar algumas flores. Então, algumas dessas flores que vocês estão vendo aí são da EC Company, que é uma marca que vende várias flores, vários kits de flores diferentes. É super legal, é uma marca brasileira. E outras flores também são essas mini rosinhas são da Tatá, que é uma fabricante artesanal de flores de papel também, super legal. Eu já comprei várias flores com ela. As flores dela são super gracinha, muito bonitinhas mesmo. Ela vende numa lojinha pelo Facebook, eu recomendo, porque são muito bem feitinhas. Então eu vou começar a colar os meus elementos aí. Eu vou utilizar o chipboard naquela posição que eu tinha imaginado mesmo. Eu gostei dessa forma como ele ficou, dominando toda a tag, mas ao mesmo tempo deixando espaços vazios para eu encaixar outros elementos. E vou começar a colar
os outros elementos. Como esses elementos são um pouco mais pesados e eu quero que eles fiquem bem firmes, na verdade, tanto o chipboard quanto a resina, eles são elementos muito leves. Mas, apesar de serem super leves, eles não são tão leves quanto o papel. Então, ao invés de usar cola branca comum, eu estou usando a Tack Glue, que é uma cola bem forte, para garantir que realmente eu posso manipular bastante essa tag. Afinal de contas, eu vou deixar ela enfeitando aqui o meu ateliê, então ela vai ficar em pezinha. Eu não quero que nenhuma dessas peças caia, então eu prefiro usar a Tack Glue para realmente garantir. As flores também eu vou colar com a Tack Glue, para poder garantir que elas vão ficar firmezinhas no lugar, como eu falei. Eu quero deixar essa tag em pezinha, para poder enfeitar aqui o meu espaço de trabalho. Então, eu tô arranjando mais ou menos o relógio de um lado, as flores do outro, criando uma composição bem assimétrica. Eu não gosto muito de composições simétricas, eu gosto mais de composições assimétricas, números ímpares, enfim. Eu acho que fica mais charmoso, claro que depende do projeto, mas nesse caso eu realmente preferi esse aspecto mais assimétrico e desbalanceado. Eu achei que deu um charme, ficou mais bonito. Eu tô colando as borboletinhas aí para poder finalizar os elementos de decoração e vou colar o sentimento da minha tag. Uma tag decorativa como essa não necessariamente precisa ter alguma palavra, algum sentimento. Eu acho legal colocar, mas eu já vi várias outras artesãs que fazem peças decorativas como essas e não colocam título. Mas eu gosto de colocar. Essa pecinha aí é uma pecinha de madeira que eu comprei quando eu morava em Salvador ainda, numa loja chamada Le Biscuit. Lá no Nordeste tem. Aqui no estado do Rio de Janeiro não tem, mas eu sei que em São Paulo tem, que eu já tive em uma Le Biscuit em São Paulo. Então lá na Le Biscuit dá pra gente achar várias desses saquinhos com vários apliquezinhos de madeira super legais e bem baratinhos também. Então eu tenho esse, que são bannerzinhos com a expressão Carpe Diem, né? Que eu acho que é uma expressão super legal em latim. Eu gosto bastante dela e aí eu vou utilizar para esse projeto. Como os papéis da coleção da Dani Pérez, né? Esses recortes que eu tô utilizando, eles têm um tomzinho de marrom e tem uma pegada um pouco amadeirada também. Eu acho que dá para utilizar essa pecinha de madeira, ela combina bastante com a composição. Fiz o furinho aí, botei o ilhóis na minha tag, afinal de contas é uma tag, eu vou colocar inclusive uns cordõezinhos para poder decorar. E como eu falei para vocês, eu queria dar um jeito nesse relógio porque ele não tava dourado, brilhante o suficiente como eu queria. Eu queria que ele tivesse uma pegada meio vintage, desgastada, né? Como se fosse uma pintura metálica descascada. Esse era o meu objetivo. E aí eu tentei usar o wax, que é um produto maravilhoso, eu tô apaixonada pelos wax. Mas nesse caso não ficou muito bem, eu não gostei tanto do resultado. O que eu queria, na verdade, era um outro resultado. E aí eu resolvi arriscar com as tintas spray. E deu super certo, ficou exatamente do jeito que eu queria. Eu primeiro coloquei um spray dourado um pouco mais escuro, mais puxado para o dourado velho. E depois eu vim com esse outro dourado da Distress, que é um dourado um pouco mais aberto, mais clarinho, para poder fazer alguns detalhes. E sequei com o meu soprador. E eu achei que ficou super bonito. Esse brilho dourado realmente ficou na peça. E segurou bem, assim, apesar de ser uma tinta spray, de ser resina, porque eu coloquei o gesso primeiro e tinha camadas de tinta, enfim, então segurou bem, eu achei que ficou bem legal. E como eu não espalhei de maneira uniforme pela peça, ficou com esse aspecto meio desgastado, meio descascado, como eu falei pra vocês que eu queria, com essa pegada mais realmente desgastada, vintage. Bom, pra finalizar a minha peça, como vocês viram, eu colei as borboletinhas e colei também umas 3, se eu não me engano, umas 3 pérolas para poder fazer um charminho, né? Criar uns detalhes, colocar uns elementos bonitinhos para decorar. E agora eu tô finalizando a tag com esse pedacinho de renda, é uma renda de algodão que eu coloquei. E tô arrematando essa renda de algodão, amarrando ela com alguns fiozinhos de tricô, linha dessas de tricô mesmo, de artesanato, em 2 tons de rosa diferente, um rosa bem clarinho, mais pálido, e um rosa mais puxado para um rosa seco, um rosa antigo. E tá aí o resultado dessa tag super romântica, super fofa, com vários elementos interessantes misturados, mas ao mesmo tempo harmônica e super bonita pra gente decorar o nosso ambiente de trabalho, ou pra gente dar de presente pra alguma amiga do scrap, ou pra alguma outra pessoa que goste desse tipo de trabalho pra decoração. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse projeto, e deixem nos comentários que tipo de projeto vocês gostariam de ver, principalmente projetos voltados para Mixed Media, que é o que eu tô mais empolgada para fazer agora, enfim. Inclusive, tô pretendendo fazer alguns cartõezinhos em Mixed Media também. E é isso aí, gente. Obrigada pela visita de vocês, um beijo grande e tchau, tchau!